Boa tarde. Vou falar a respeito à água, a minha palestra hoje, né. A gente sabe que a água é um produto muito vivo, um produto muito, importante na face da terra, né. Todo ser vivo, precisa da água. Mas a água a gente sabe que a água a gente nunca deve se enfrentar a água, né, que a água a gente está observando que a água tem matado mais do que uma guerra mundial, né, que a pessoa abusa da água, né. Então a água a gente não podemos abusar, porque ela é muito importante e ela não podemos desafiar, porque a gente sabemos que desafiar a água, a gente pode se morrer. Então a gente as cachoeiras, né, o lugar que a água passa, ela tem que passar mesmo, então praticamente é a gente que desafia ela, né? É, ela causa esse tantão de morte que a gente está vendo por aí, por imprudência do próprio ser humano, né? Que vai desafiar a água, né? Então tem muitas cachoeiras aí, a gente vê aí que tem as cachoeiras, é muito gostoso uma cachoeira, uma lagoa, né? Os barcos, tudo, essas lagoas por aí é muito bom, que é um ambiente que a gente vai, que a gente se sente muito bem nesse tipo de ambiente aí, que fala na questão da água, a gente nadar é muito importante, mas a gente tem que saber qual local que a gente podemos nadar, podemos, né, entrar em qualquer lagoa, em qualquer rio aí, porque a gente não sabe a fundura que está aquela água, a gente a gente não tem aquela visão que tem aquela fundura, que poderia ter uma pedra, uma represa aí, poderia ter represado pelo homem e poderia ter um arame, né? A gente não entende. Então, qualquer uma coisa que a gente entre dentro de uma lagoa dela pode se agarrar a gente. Então, é uma coisa muito perigosa esse tipo de água. Então, a água, quando a gente está nadando na água, a gente tenta dar pé e não dá, a gente fica todo quadrado naquele local ali que a gente não sabe, né? A gente custa voltar a nadar de novo porque a gente passa aquele maior sufoco, você não achou o chão para poder pisar, então a gente passa o maior sufoco ali, que já aconteceu muito comigo isso, e é muito perigoso, né? A gente se nadar em lugar desconhecido, muito perigoso isso aí, que a gente, quando acontece uma coisa dessa, a gente não tenta fazer outro pé, né? A gente, aconteceu comigo, a gente vai nadando até arrastar a barriga na areia, porque a gente não acredita mais de fazer ficar em pé naquele local mais, que a gente não acredita, a gente não sabe, a gente vai passar por aquele mesmo sufoco, e é um sufoco muito terrível, né? Por muito afogamento de água é uma coisa muito terrível, né? Então a gente não. É muito perigoso. Uma criança aí de 5 6 anos, ele torna afogando e domina qualquer um homem, uma mulher, porque ele está naquele sufoco de morte, né? Aquela ânsia, então aumenta a força daquele ser humano, e então é muito perigoso. Isso é questão da água, né? E praticamente não é coisa que a gente deve brincar, porque né, a gente encontra uma pedra, agarra o pé lá, a gente vê que acontece muito aí nessas cachoeiras, as pessoas vão passear, poucos tempos mesmo, o cara agarrou o pé
numa pedra lá que passou o maior sufoco para poder o corpo bombeiro tirar o rapaz daquela rocha lá, porque não tem como, a água está passando, você não sabe o tipo de situação que está aquele elemento ali. Então, um perigo danado. As cachoeiras, ela se torna aquele lodo na pedra, e aquele lodo praticamente a gente escorrega, né? Um lodo que a gente escorrega e descontrola de cair até naquelas rochas de pedra, né? E naquelas rochas de pedra também é uma situação muito perigosa que você não sabe o que que tá, a gente meio que as pedras, se tem uma cobra, então a gente não deve facilitar que esses tipos de situação, não é? E a gente não sabe também, a gente está aí numa cachoeira, vê o sol, pode estar quente do jeito que está, mas a gente não sabe o que aconteceu nas cabeceiras daquelas montanhas que pode estar chovendo e com sol quente praticamente, aquela água vem e destrói a gente que está naquela beirada de lagoa, né, de cachoeira, porque a gente não viu que a chuva, né? Porque as montanhas fazem muitas curvas e praticamente a gente vê que chove, né, num lugar e praticamente no outro lugar está com o sol muito quente, né? E a gente está nessa beirada de água aí, tem que ficar muito atento nessa, nessa situação, porque a gente não tem conhecimento daquele local, então praticamente a pessoa para ir num local desse tem que ter conhecimento, até praticamente o dono do terreno, né? Porque o dono do terreno está acostumado com aquela situação ali aramente. Então, praticamente, a gente tem que procurar o dono daquele terreno, procurar um local que pode ter um salva-vida para a gente poder ir nesse local. Preferia, às vezes, até pagar um salva-vida nesse meio de, de tempo, porque sabemos que vai se acontecer qualquer coisa com aquele ser humano que está nesse local aí, né? É, vai tirar retado desse local aí, é muito perigoso. A gente viu um salvamento aí praticamente de um rapaz até dos Estados Unidos que estava aqui na cachoeira e veio aquele montoeiro de água e praticamente esse rapaz até morreu no meio dessas pedras lá e a gente viu que foi o socorro do corpo bombeiro. é, não tinha nem como o bombeiro ir lá socorrer, mais ou menos, procurar. Ele teve que descer em algum lugar lá, até de corda, né? Arriscando a própria vida de vir mais uma outra questão de água que não tem como controlar. Então, a gente não podemos mesmo de ir nessa aventura aí, porque a água mata, né? A gente vê aí que ela é boa, mas mata mesmo. Então a gente tem que tomar esse máximo cuidado, né? Por causa dessa situação, né? A gente praticamente na minha terra lá tinha uma senhora lá lavando roupa no rio lá pro lado de Cerro, né? Então se aconteceu que não sabia o que estava chovendo na cachoeira, praticamente a água veio e levou os três meninos embora lá, porque de uma hora para outra, aquela água cresceu lá naquela beirada que o menino estava brincando e ele não teve tempo mesmo de sair, né? Aí o que acontece muito nesse lugar aí. Então a gente está orientando aí e toma cuidado para que não aconteça mais esse tipo de coisa, que é muito triste. A gente vê a gente perdendo um parente, né, nessas cachoeiras aí, né?
numa situação que não é muito boa, mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.